Boa noite, queridos. Você pode se assentar. É uma honra estar aqui com vocês nesse congresso. É o primeiro congresso de homens, é isso? Vamos nos divertir esses dias. Amém? Deus tem uma porção para você. Eu estava observando aqui, durante o período de adoração, algumas vezes, quando isso acontece lá em Ribeirão também. Eu sou de Ribeirão Preto. Na nossa comunidade isso acontece também, quando se reúnem os homens. Inicialmente parece que há um tipo de timidez. Eu não sei se aqui é assim também, Neto, João. Por exemplo, quando é um culto geral, você vai fazer um apelo após a palavra. Normalmente as irmãs é que vão receber oração. Para um homem vir à frente, o céu tem que estar rasgado, os anjos subindo, descendo e tal. Mas, normalmente, é mais próprio da mulher essa questão da sensibilidade. Mas o Senhor, nessa noite, Ele quer trazer uma cura da nossa essência como homens. Amém? E às vezes a gente tem uma visão um pouco distorcida daquilo que é ser homem. E eu tenho visto o pessoal que acompanha aí redes sociais, um certo movimento aí de resgate de masculinidade e tudo mais. Até concordo que em algum sentido seja importante, As coisas não estão muito definidas nesse tempo que a gente está vivendo, Há 30 anos, se falassem que como estaria a sociedade hoje, não ia acreditar, Nós vivemos um tempo em que as mulheres ficam peludas e os homens se depilam. Não sei se aqui no norte também, mas lá no sudeste está tudo invertido. Então é importante você resgatar. Mas há alguns estereótipos, alguns modelos rígidos, fixos, daquilo que é ser homem, que não combinam com aquilo que está na palavra de Deus. Quando o Bruce estava dirigindo a adoração aqui, quando ele convidou a gente a se soltar um pouquinho mais, a correr, ele mencionou o exemplo do rei Davi. Eu não tenho dúvida de que o rei Davi era homem para valer. Mas quando ele entrava na presença de Deus, ele era intenso, ele se derramava. A esposa dele censurou aquela liberdade que ele tinha. Mas ele não estava nem aí para o protocolo, para aquilo que as pessoas iam dizer. A impressão que dá é que ele, na maneira como ele dançava, ele ficou quase que seminu ali. Mas ele não estava nem aí, porque era para o Senhor, era para Deus. E o Senhor quer nos chamar nesses dias a ser profundos nele. Mais uma vez, eu quero colocar aqui essa distinção. Por exemplo, se a gente vai fazer uma reunião de oração, normalmente quem comparece? As irmãs. Eu sei que há exceções. Muitas vezes, num lar, ainda que a gente fale, às vezes até de maneira um pouco exagerada, sobre o sacerdócio masculino na família, no lar, normalmente as mulheres que agarram mais a oração. E não deveria ser assim. Então, nesses dias, o Senhor vai colocar muitas coisas no lugar, e muitas coisas que você achava que estavam no lugar, Deus vai tirar. Eu estava buscando essa semana, orando, Senhor, o que Tu queres para esse congresso? Eu não sei exatamente amanhã. Amanhã eu creio que vai haver muito derramar da presença do Espírito Santo, mas essa é uma noite de cura. Isso o Senhor deixou muito claro no meu coração. Nós precisávamos começar pedindo que o Espírito Santo nos cure de algumas ideias preconcebidas que a gente tem, mais do que isso, de coisas que estão assentadas no nosso coração e a gente acha que não estão lá. Porque na nossa mente, normalmente, os conceitos estão bastante claros. Mas o Senhor, nessa noite, vai mostrar para você algumas coisas que precisam mudar dentro de mim e dentro de você. Nós, nessa noite, precisamos ter uma revelação. Diga revelação. Nós precisamos ter uma revelação de que Deus é amor. Talvez você diga, Antônio, mas que novidade é nisso? Está escrito na primeira carta de João, Deus é amor. Isso eu já sabia, você não precisava ter vindo de longe para falar isso. Na sua mente, você sabe, na minha mente, eu sei. Mas todos nós precisamos de uma revelação do amor de Deus. Não dá tempo de eu contar a minha história aqui, mas para você
ter ideia de como eu precisava, de como eu era carente disso. Embora eu conhecesse desde pequeno a realidade ou a informação, eu tivesse a informação de que Deus é amor, quando eu fui colocado frente a frente com a presença de Deus, eu achava que eu era a exceção à regra. Eu pensava, Deus ama todo mundo, menos a mim. Eu não estou exagerando, não é força de expressão. Era exatamente assim que eu me sentia. Mas houve uma jornada, e parte dessa jornada o Senhor vai levar você a passar nessa noite, queridos. Uma revelação. É interessante você observar, parece que o apóstolo Paulo, em alguns momentos, ele está clamando com lágrimas, né? Você lê o texto, às vezes, de maneira mais corrida, você não para pensar de que maneira e qual era o sentimento que estava no coração da pessoa que escreveu. O apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios que ele pede, na verdade, para Deus que sejam iluminados os olhos do coração. E é isso que é revelação. Seus olhos naturais já leram tanta coisa e aquele conhecimento passou para o seu cérebro. O conhecimento racional está aí. Mas ele pede para que os olhos do coração sejam iluminados. Eu quero ler com vocês, não é o tema central da nossa reflexão, mas agora no início, Efésios 3, de 14 a 19. Efésios 3, 14 a 19. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, preste atenção, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu não sei se você observou, a gente lê, principalmente essas passagens bastante conhecidas, e a gente perde algumas coisas. O finalzinho do texto que eu li, depois que ele fala das dimensões do amor de Deus, compreender a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Parece que dá um bug aqui, né? Como você pode conhecer algo que excede o conhecimento? Parece que tem uma contradição aqui. Há uma versão, infelizmente ainda não foi publicada em português, mas uma versão da Bíblia, chamada a Bíblia Ampliada, em que os estudiosos que fizeram essa versão vão colocando sinônimos e tentando esclarecer os conceitos fundamentais. No verso 19, nessa questão de conhecer aquilo que ultrapassa, aquilo que excede o entendimento, a versão ampliada da Bíblia traz assim: e conhecer o amor, conhecer de maneira prática, através de uma experiência pessoal, em oposição à palavra entendimento, que quer dizer conhecimento teórico sem experiência. E aí, no final dessa passagem, na Bíblia Ampliada, traz assim: ter a mais rica medida da presença divina e tornar-se um corpo totalmente preenchido e inundado pelo próprio Deus. É isso que Deus quer fazer nessa noite. Ao trazer uma revelação do seu amor, você vai conhecer de uma maneira experiencial ou experimental, você vai provar aquilo que você não pode conhecer com a sua mente. Você pode ter informações a respeito do amor de Deus, você pode estudar, você pode tentar compreender quais são as palavras usadas no texto original para amor aqui. Nesse momento é ágape, a expressão mais pura do amor, mais intensa. E você pode ter a definição do dicionário, mas se você não provar isso, não vai fazer muita diferença na sua vida. E o que nós estamos desejando é que o Espírito Santo nos visite e nos revele aquilo
aquilo que não pode ser conhecido com a nossa razão. E é por isso que Paulo se coloca de joelhos, e assim eu me ponho de joelhos, clamando por essa revelação, para que aqueles destinatários da carta, nós também, possamos ser transformados, possamos ser totalmente inundados, ocupados pela presença amorosa de Deus. Como eu disse para vocês, lá no começo da minha caminhada com Jesus, eu imaginava, eu vendo tantas pessoas falando sobre o amor de Deus com tanta liberdade, havia um jargão, né? Ele é menos forte hoje, mas naquela época os cristãos costumavam dizer para as pessoas: sorria, Jesus te ama. Né? E eu, às vezes, dizia amém quando as pessoas me falavam isso, por educação. Mas eu não sentia que eu era amado. Mas, nesse decorrer, desde que eu conheci Jesus, alguns processos foram acontecendo. Mas sabe de uma coisa? Nunca será demais provar novamente o amor de Deus. Porque essas dimensões, tudo isso que precisa ser ocupado, minha alma, sua alma, nosso interior, nunca será demais aquilo que nós podemos provar do amor de Deus. Há uma canção, ela foi vertida para o português, não sei se algum de vocês conhece, Infinito Oceano. Acho que foi o pessoal lá de Belo Horizonte, Ricardo Rubortella, que fez a versão de uma música de um irmão que tem uma pegada muito profética. Eu não sei como que na versão em português traduziram isso, mas em inglês, o irmão que compôs, ele diz que há um oceano no qual os anjos estão nadando desde a eternidade. É o oceano do amor de Deus. E desde a eternidade até hoje, no tempo, os anjos não conseguiram alcançar as margens. Porque essa é a dimensão do amor de Deus. Então eu quero que você abra o seu coração para essa realidade, para você mergulhar nessa revelação de que Deus é amor. 1 João 4,16 diz: Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Uma das histórias que ilustram melhor essa questão e que vai mexer comigo e com você nessa noite é a famosa parábola do filho pródigo. Queria que vocês, se pudesse, já abrisse em Lucas 15. Porque para você descobrir a sua essência como homem, como adorador, como filho de Deus, você precisa saber quem você é e quem Deus é. E nós vamos observar aqui nessa história que Jesus contou algumas realidades que têm o poder de nos transformar. Lucas 15, de 11 a 32. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar,
pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? O Senhor quer falar comigo e com você através desse texto. Tenho certeza que todos que estão aqui já ouviram essa história, já leram essa história. E mais uma vez eu digo que as histórias mais conhecidas tendem a perder força, porque a gente, no final das contas, já sabe começo, meio e fim. E a gente perde algumas riquezas que tem aqui. Eu queria rapidamente olhar para os 3 personagens principais dessa história. Quem são os personagens principais? O pai, o filho, chamado filho pródigo, e o filho, vamos chamar de filho obediente, o filho mais velho. Né? Então, esses são os 3 personagens principais. Eu queria dar uma olhada neles, para que nós possamos ter uma visão correta de Deus e uma visão correta a nosso próprio respeito. O primeiro, então, o filho pródigo. Esse personagem que deu o nome à parábola, né? A parábola é conhecida como a parábola do filho pródigo. Assim, você sabe que isso não está no texto sagrado, né? O Lucas não registrou agora, eu vou começar a falar a parábola do filho pródigo. Não, os editores foram colocando subtítulos e alguém deu esse nome que pode nos levar a um erro, porque ele não é o personagem principal dessa história. Eu daria outro nome, né? Daqui a pouquinho a gente pode até tentar discutir que nome a gente poderia dar para essa parábola, mas ele não é o personagem principal. Alguém sabe o que é pródigo? Me ajuda aí. Alguém sabe? Esse é o problema dos textos conhecidos também, né? A gente vê a palavra, você já sabe do que se trata a história e você não vê. Pródigo é esbanjador, perdulário. Sabe aquela pessoa que vai gastando, gastando, gastando de maneira inconsequente? Então, pródigo é isso. Esse personagem, que para mim não é o principal, é o que tem inspirado mais pregações sobre essa passagem. Nele, no filho pródigo, eu tenho certeza que a gente pode observar um pouco da história de cada um de nós. Quantos aqui já se identificaram com o filho pródigo? Você já se viu, eu sou parecido com esse cara. A maioria das pessoas que está aqui se identifica, pelo menos com algo da história. E eu vou te mostrar que ele é a representação, em certo sentido, de cada um de nós, de cada pessoa. No início da história, ele pede a parte que cabia na herança. O pai é o modelo de quem, queridos? Falei que o filho pródigo, a gente pode se identificar com ele. E o pai? Deus, claro. Né? Se a gente entender que o pai da parábola é o modelo de Deus, o que Deus deu em comum? Qual era a herança que todos nós tínhamos e que, de certa forma, pedimos para gastar? Não foi dinheiro, porque Deus não nos deu diretamente dinheiro. O que Deus deu que cada um quis gastar? A vida. O que Ele está pedindo aqui, eu quero viver a minha vida, do jeito que eu quiser. Ele estava numa casa, e a gente percebe aqui que era uma casa que tinha bastante provisão, bastante suprimento. Mesmo diretamente na história desse jovem, é errado a gente pensar que o que ele queria era dinheiro. Porque quando chegasse o momento, de fato, o momento correto dele receber, ele iria receber. O pai era rico.
Enquanto ele ainda não tinha recebido a herança, ele vivia de maneira muito confortável. O que ele queria era a sua independência. Viver sem precisar prestar contas dos seus atos. Deus nos criou, nos deu vida. E de maneira parecida com a daquele jovem, a gente pegou aquilo que era uma bênção e fez mau uso. Nós gastamos a nossa vida. Aquele jovem gastou dinheiro. Alguns aqui gastaram dinheiro e perderam muita coisa também. Alguns se identificam com a questão da promiscuidade, da festa, da balada e tudo mais. Eu, inclusive. Aquele jovem, aquele filho, pegou algo que era uma bênção. A provisão que ele receberia no momento certo, e ele quis gastar. Ele pediu a parte que lhe cabia na herança. E ele não disse para o pai dele, me dá porque eu quero sair, eu quero ir para o mundo. Eu quero fazer aquilo que eu tenho vontade. Ele não falou isso. Ele falou. Ele simplesmente disse, me dá a parte da minha herança. E é interessante você observar que o pai dá. Ele poderia ter segurado, sim ou não? Já já a gente vai entender por que o pai entregou. E, na verdade, eu entendo que talvez esse jovem, ele não tivesse, desde o início, a ideia de sair. Porque diz que depois de poucos dias ele partiu, ele não saiu imediatamente. Muitas vezes nós nos envolvemos num auto-engano. Não, eu quero conduzir a minha vida da maneira que eu quiser. E preste atenção, talvez você diga, sim, mas, Antônio, você está falando com a gente está na igreja. Mas algumas vezes você está na igreja, mas você está vivendo de maneira independente do seu pai. Você está aqui, mas seu coração às vezes está lá fora. E não necessariamente numa atividade pecaminosa, de acordo com a lista da religião, daquilo que é pecado. Mas uma vida independente da vontade de Deus é uma vida de pecado. É uma vida que não merece o nome de vida, é uma vida que é morte. E quantas vezes as pessoas estão na igreja vivendo uma vida independente de Deus? Talvez essa saída daquele jovem tenha sido gradual. Eu sei me cuidar sozinho. Eu não vou exagerar tanto. Eu vou aos poucos. O fato é que ele vai longe. Logo ele se envolve em pecado grosseiro e ele esbanja. O filho pródigo esbanja, ele gasta a vida dele. Mas passada a ilusão inicial, ele se vê passando as maiores humilhações que alguém poderia passar. Queridos, quando você lê a história dele, você pensa, puxa, alguém que tinha tudo, está lá cuidando dos porcos. Já não seria um serviço agradável para mim e para você cuidar dos porcos. Mas agora quero te lembrar que isso foi escrito dentro de uma cultura judaica, em que o porco era um animal impuro. Não apenas a questão da sujeira e do mau cheiro. Porco fede, né, gente? Eu fui criado na fazenda. Assim, porco é fedido. Mas graças a Deus, estamos debaixo da graça. Quem aqui gosta de um torresminho, um pernilzinho, uma costelinha de porco? É bom, não é? Graças a Deus por isso, mas aqui não. Para os judeus era o pior do pior, o trabalho mais degradante, cuidar de porcos. Mais ainda, a fome, a miséria que aquele jovem estava era tão grande que ele queria comer aquilo que os porcos comiam, e ninguém dava nem aquilo para ele. Isso resume o que é uma vida de pecado. A miséria da miséria. E talvez a sua vida, a sua história tenha sido diferente da minha, porque eu me envolvi com o tipo de pecado que parece, pela conversa aqui do filho mais velho, do irmão do filho pródigo, que ele gastou em promiscuidade, bebedeira, orgia. E durante algum tempo da minha vida eu fiz isso também. Mas pode ser que você não tenha ido tão fundo, não tenha ido a tanta baixeza como eu fui. Mas pecado é uma miséria. Rouba de você aquilo para o que você foi feito. Você foi feito para expressar a glória do Senhor. E o pecado rouba isso de você. As suas escolhas ruins roubam isso de você.
Mas algo acontece. Você já parou para pensar na expressão que Lucas registra das palavras de Jesus? Vamos lá. No meio da história. Caindo em si, ele disse. Caindo em si. É interessante essa palavra, né? A ideia que ela traz é que a gente caiu dentro da gente mesmo. Ou seja, ele estava tão entorpecido pelo pecado que ele perdeu a razão, perdeu a realidade. Eu não sei se você já encontrou pessoas que se afastaram do Senhor. E elas, principalmente no começo, envolvidas com pecado grosseiro, elas acham que elas estão provando uma liberdade que elas não tinham na presença do Senhor. E você olha, quando você está na presença de Deus, a miséria que aquela pessoa está vivendo e ela acha que está bem. Você já viu isso? Aqui acontece também, né? E aquilo dói no coração da gente, porque a pessoa não está percebendo. Ela chegou no fundo do poço e continua cavando, mas ela acha que está bem. Agora eu posso fazer tudo. Agora eu posso fazer aquelas coisas que diziam que eu não posso fazer porque eu sou cristão, mas eu posso. Então é todo um sistema de valores pervertido e corrompido, e a pessoa precisa passar por essa experiência de cair dentro de si mesma. Na verdade, a primeira vez que isso aconteceu com a gente foi quando nós recebemos Cristo. Quando o Espírito Santo operou, moveu, inspirou, nos levou ao arrependimento. Mas se a gente não tem uma revelação, e mais uma vez a palavra é revelação, experimentar aquilo que não pode ser apenas conhecido com a sua mente. Se nós não nos mantemos nesse caminho de revelação, a gente corre o risco, como a gente vai ver aqui, de ser entorpecido novamente, de fazer uma confusão de conceitos. Ele caiu em si, ele voltou à razão. É como se, de repente, ele está ali no chiqueiro, cuidando dos porcos, e ele se lembra que um dia já foi diferente a vida dele. Ele olha, talvez ele tenha se sentido estranho. O que eu estou fazendo aqui? Né? É interessante que essa é a história também de pessoas que se afastam. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, é mais difícil você alcançar uma pessoa que se afastou do Evangelho do que evangelizar pela primeira vez uma pessoa que não conhece Jesus. Porque a pessoa que conheceu Jesus e está lá fora, ela tem vários pesos, vergonha, o engano diabólico e tudo mais, a sensação que não tem mais jeito para ela. Então, muitas vezes é difícil. Mas, graças a Deus, nós vemos aqui nessa história que é possível voltar. Então, ele olha ao redor de si, ele pensa, o que eu estou fazendo aqui? Os empregados, e aqui empregados, são escravos. Os servos do meu pai, os escravos do meu pai, têm muito mais do que eu estou vivendo aqui. Eles têm comida, provisão em abundância. E aí ele fica envergonhado e prepara o discurso. Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou arriscar. Eu vou voltar. E eu vou dizer isso, isso, isso. Percebe que ele preparou todo um discurso, né? Ele dá a impressão que ele decorou, porque quando ele encontra o pai, ele começa a dizer aquilo. Mas você já reparou o que acontece quando ele começa a falar aquilo? O pai dele não deixa nem ele concluir. Ele é interrompido pelo pai e a restauração acontece. Por que será que foi possível a restauração? Será que foi por causa do processo, em primeiro lugar, na vida daquele jovem? Eu acredito que não. Aquilo lá foi importante, ele cair em si, ele tomar a decisão de voltar e de arriscar. Porque havia um risco, sim ou não? Quem disse que o pai iria recebê-lo? Talvez, se você estivesse no lugar do pai, você dissesse, não, nem como escravo eu te quero. Você virou as costas para mim. Você tinha uma porção da herança, algo precioso, algo que me custou. E você foi embora e não deu satisfação. Então vai, fica lá. Talvez nós, na posição do pai, fizéssemos isso. Ainda bem que nós não somos Deus, né? Graças a Deus,
pelo caráter do nosso Deus. Para a gente entender como isso aconteceu, a gente precisa olhar para o segundo personagem, então, que é o pai. Como eu disse para vocês, a atitude do filho. Que atitude? Arrependimento, humilhação, decisão de retornar, era fundamental. É a atitude que nós sempre precisamos ter. Ah, Antônio, mas nós somos cristãos, mas a gente sempre precisa retornar ao Senhor. Amém? Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, e nós sempre estamos voltando para o Senhor. Se você ler, né, essa passagem do conhecer e prosseguir em conhecer, está em Oséias 6, no início do capítulo, e começa um apelo: vinde, voltemos, retornemos ao Senhor. A gente está sempre retornando para o Senhor, sempre corrigindo a nossa rota quando nós nos desviamos dela. Agora, como eu estava dizendo para vocês, você percebe que o filho começa a falar e o pai parece que nem dá bola. Primeiro, antes dele começar a falar, ele toma um choque. Por quê? O pai o vê de longe. E sempre me dá a impressão que era como se o pai ficasse na porta de casa, em determinado momento do dia, olhando lá para baixo, no fim da rua. Será que é hoje que ele vai voltar? Porque o pai o viu. E para surpresa daquele menino, o pai não ficou esperando. O pai toma a decisão de ir em direção a ele. E o pai o abraça e o beija. Que cheiro você acha que aquele jovem estava? Às vezes, a gente tem alguma dificuldade com pessoas na rua, né, que estão morando na rua, se aproximam pedindo uma ajuda. Mau cheiro. Esse menino estava sem banho, com cheiro de chiqueiro. Repito, naquela cultura, é o que tem de mais desprezível. Torna a pessoa impura. Mas o que aquele pai faz? Ele dá um abraço e beija aquele jovem fedido. Isso choca a nossa religiosidade. Isso mexe com a gente. Mas sabe, é a nossa história. Ou Deus esperou você ser bonzinho para te salvar? Se Deus esperasse você ser bonzinho, você não seria salvo nunca. Porque nisso se prova, se demonstra o amor. Em ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ah, queridos, essa é outra realidade que precisa ser revelada ao nosso coração. Que às vezes a gente acha, tudo bem, eu fui alcançado pela graça. Mas agora é porque eu estou andando direitinho, porque eu faço tudo certo, eu estou envolvido com o ministério na igreja, ou não tenho pecados grosseiros. Não é essa a essência da nossa caminhada com o Senhor, é a graça maravilhosa dEle, todos os dias nos chamando para perto. Ou você acha que você se tornou bom? Tira a graça que cobre a sua vida. E olha o que resta de você. Deixa o Espírito Santo revelar isso ao seu coração. Como eu falei, a atitude do pai mexe com a religiosidade que está tão entranhada no nosso coração. Mas o pai era bom. Receber de volta, tudo bem. Mas correr ao encontro dele, beijar. Alguém poderia dizer, e a disciplina? Como é assim? Vai voltando e vai sendo acolhido? Não. Banco. Vai sentar no banco. Vai ficar aí. Não, tudo bem. Lá para frente ele vai descobrir que, de fato, ele ainda é filho. Mas deixa ele passar um pouquinho como escravo. Precisa aprender. Queridos, eu não estou dizendo de maneira alguma que a disciplina não é importante na casa de Deus. É importante. Claro que é. Mas com o propósito de restaurar aquele que está ferido, aquele que está caído.
Mas nós tratamos muitas vezes essa questão de disciplina como alguns pais tratam a disciplina de filhos. Não como uma correção, mas como um castigo. E por que, nesse caso, no caso desse rapaz, não foi necessária a disciplina? Porque ele tinha vivido a disciplina lá. A disciplina para ele foi a consequência dos atos dele. Qualquer coisa que o pai fizesse para discipliná-lo, ia ser fraquinho perto. Não. Ele já cuidou de porcos, já passou fome, queria comer a lavagem dos porcos, nem isso ele pôde. Pronto. E o pai sabe, conhece o coração do filho. O pai sabia que tudo o que aquele filho precisava era uma experiência do amor incondicional. Eu repito aqui, querido, você pode saber, você pode ler tratado sobre o amor de Deus, mas se você não tiver uma experiência com esse amor, você não vai sair do lugar em que você está. E você pensa que o amor de Deus foi o mais longe que podia ir aqui, no fato de ter acolhido e abraçado. Não. O pai continua. Ele deu novas vestes. Deve ter mandado, vai lá tomar um banhozinho, meu filho. E dar novas vestes. Lá em Isaías 61, no lugar da vergonha, do lamento, vestes de louvor. Ele restitui o direito de filho. Lembra-se, o filho disse, trata-me como um dos teus empregados, como um dos teus escravos. Mas ele dá um anel. O anel é um sinal de autoridade. Não, que negócio é esse de escravo? Você é filho, toma aqui o anel de autoridade. Eu imagino o cara ele, assim, ficando sem entender nada. O que está acontecendo? Isso parece um sonho. Parece bom demais para ser verdade. Mas é assim que a gente deveria se sentir diante daquilo que o Senhor oferece para nós. Queridos, quando nós estávamos aqui adorando, você acha que você tinha o direito de estar aqui? Não, esse direito foi comprado por Jesus na cruz e Ele entregou para você. Você devia ficar se questionando, como pode o Senhor aceitar a minha adoração? É porque quando Ele te vê, Ele não vê mais os seus erros e os seus pecados. Ele vê a justiça que Cristo conquistou para mim e para você. Ei! Sabe, querido, Ele dá novas vestes, Ele restitui o direito de filho e a autoridade, mas não para por aí, porque não é uma graça barata. Esse discurso que, infelizmente, está envenenando parte da igreja, a hipergraça, não. Você pode fazer o que você quiser, porque você já foi perdoado mesmo, não. O que mais o pai dá a ele? Sandálias, para corrigir o caminhar do filho. Agora você vai andar como você deveria andar, agora você pode andar como você poderia. Que amor é esse? Que amor é esse? Não dá para entender, queridos. Muitas vezes, nas nossas pregações, a gente enfatiza algumas realidades. Aqui nós estávamos cantando e, de fato, aquilo mexe com a gente, porque Deus é santo. 3 vezes santo. E você olha para aquele Deus que é santo, e você não tem outra atitude. Muitas vezes eu não consigo não me prostrar, não me ajoelhar diante do Senhor, diante da santidade dEle. Porque eu olho para a minha vida e eu penso, eu não sou digno de estar na presença dEle. E aí eu me lembro que Jesus conquistou esse lugar para mim, porque eu não poderia conquistar. Então Deus é santo, isso gera esse temor. Mas aí eu me lembro que Deus também é amor. Eu nunca me esqueci, queridos, de uma cena de um filme, né? Eu recomendo que você assista. O filme se chama Ana e o Rei. Eu não me lembro em que país, num país lá do Sudeste Asiático, se passa esse filme, onde o rei, ele quer fazer uma transição daquele país para uma cultura mais moderna. Só que, naquele tempo, o rei, no século passado, não é coisa antigona assim, tá? O rei era uma divindade na cultura deles.
E é tão interessante, ele contrata essa professora, eu vou dar um pouquinho só de spoiler, tá? Eu preciso para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Ele contrata uma professora inglesa, ou americana, acho que inglesa, para ensinar inglês para os filhos dele, para ensinar a cultura ocidental para os filhos dele. Mas ele é uma divindade. Então, quando as pessoas entram na presença dele, elas têm que se prostrar. Se ele chega num lugar, sem avisar, as pessoas se jogam no chão prostradas, porque era isso que o protocolo dizia. Afinal, ele era uma divindade. E ele dá um banquete, em determinado momento no filme, e parece que a história é real. Ele dá um banquete, vão todas aquelas pessoas, embaixadores e tudo mais, ele chega e os súditos se jogam no chão, e os ocidentais, o que eles têm que fazer é se ajoelhar, se prostrar, porque ali está uma autoridade que, para aquela cultura, era uma divindade. Em determinado momento, foi bom que esse menininho entrou, porque é bem parecida a cena. A porta se abre, e a filhinha dele, que tinha acho que uns 4 anos, as pessoas começam a querer segurar, porque afinal de contas, pode ser filha, mas é uma divindade, é o rei que está ali. E ele fala, não, deixa ela vir. E ela entra, como esse menininho entrou, e ela vai correndo, e se joga nos braços do rei e fala, vim te dar um beijo de boa noite. O nosso Deus é um Deus santo, diante do qual nós devemos nos prostrar e reconhecer a sua santidade, mas Ele também é o nosso Pai, em quem nós podemos dar um beijo de boa noite. Eu me lembro quando um irmão de uma outra cidade mandou uma mensagem para mim. Eu tinha ido ministrar, ele tinha sido impactado, e ele compartilhou algo. Falou, pastor, eu estou me sentindo tão mal, eu tenho buscado ter uma disciplina de oração, mas eu tenho trabalhado tanto, e o trabalho dele, em parte, era braçal, então ele chegava cansado. E ele falou, estou arrasado, porque eu fiz um propósito de orar toda a noite, eu não sei quanto tempo ele pretendia orar. E ele fala, eu acordei no meio da madrugada, prostrado em cima do sofá, porque eu fui orar e dormi. Eu fiquei muito mal com isso, pastor. Aí eu respondi para ele, falei, olha, eu entendo, meu irmão, cada experiência é única, eu não sei a razão, você parece que tem uma visão de que Deus ficou bravo com você, mas eu tenho uma outra visão a respeito do que aconteceu. Eu creio, usando uma linguagem humana, que Deus te viu, falando palavras de amor, adorando, louvando, e de repente você adormeceu, e Ele se dignou a se inclinar, beijar você e abençoar a sua noite. Mas você percebe que muitas vezes a gente tem uma visão distorcida do Pai. Eu sugiro que você volte a essa parábola algumas vezes nos próximos dias e busque extrair o que o Pai quer revelar a respeito dele a você. O que nós podemos fazer diante de um Deus que se revela como amor? A mesma coisa que esse rapaz fez, receber a graça. Graça, queridos, é presente, é a natureza da graça. Sabe aquela coisa, eu não mereço? Suponha, Neto, que eu vá trazer um presente para você, vim de Ribeirão, o que eu podia trazer? Um bom café de lá, né? Alguma coisa típica, assim. E aí, sabe algo, eu sou tranquilo, queridos, mas tem algo que me irrita. Quando eu vou dar presente, a pessoa fala, mas não precisava. É claro, a gente não presenteia porque precisa, porque é necessário. A gente presenteia como uma expressão de carinho, de afeto, de afeição e de amor. E é assim que o Senhor nos presenteou com o que há de mais precioso, a graça, a salvação em Cristo Jesus. E nós ficamos a vida toda tentando comprar aquilo que nós não podemos comprar. Querido, isso é ofensivo aos olhos de Deus, você querer comprar o favor dEle. Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente está migrando um pouquinho, a gente vai falar do outro filho. E assim como o filho pródigo traz muita coisa, ou nós trazemos muita coisa do filho pródigo, eu acredito que nós trazemos, pelo menos esse é o meu caso, algumas coisas do irmão mais velho, do filho mais velho. Talvez a marca mais forte seja a religiosidade.
E aqui, quando eu falo religiosidade, queridos, porque há uma polêmica atualmente, né? Se um cristão pode usar a palavra religião, religiosidade. Queridos, todos nós, ainda mais, pode até ser comunidades mais informais como as nossas, mas nós temos a nossa sequência, a nossa liturgia do culto, um componente que a gente pode chamar de religioso. Ele só não pode dominar a essência. Mas nesse caso aqui, esse jovem estava dominado, se a gente for fazer um paralelo com a nossa vida, pela religiosidade. Por quê? Ele chega, ele ouve festa, ele já estranha. Como hoje não é dia de festa, por que está tendo festa? Em vez de se alegrar, ele fica indignado e cheio de ciúmes. Sabe por quê? Esse filho nunca tinha saído de casa, sim ou não? Ele nunca saiu de casa. Mas a verdade é que o coração dele nunca entrou dentro da casa. Ele estava lá cumprindo deveres, fazendo aquilo que ele achava que devia fazer, mas ele nunca esteve à vontade dentro da casa. Sabe quando, no texto que nós lemos sobre, lá de 1 João, que Deus é amor, várias vezes naquela passagem, nos versículos anteriores, João usa a palavra permanecer no amor. Permanecer tem esse sentido de estar à vontade. Se eu for na casa do pastor Anderson, eu vou ficar à vontade lá, já estive lá, já fui hospedado lá, ele faz a gente se sentir à vontade. Eu posso permanecer lá, não vou ser entrão não, tá, Anderson? Mas assim, eu fico à vontade lá. Você precisa ficar à vontade na presença de Deus, no amor de Deus, porque Ele é o seu Pai. O pai fica chocado com o que ele fala. Por quê? Ele diz que há tantos anos te sirvo como um escravo. E ele achava que ele estava fazendo a coisa certa. Queridos, o serviço é importante na casa de Deus, no nosso relacionamento com Deus, mas nunca um serviço como um escravo, porque nós somos filhos. Amém. E nós servimos justamente porque somos filhos e não escravos. Somos filhos e somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Daquilo que Deus designou para nós, aquilo que está à nossa disposição nos lugares celestiais. Eu acho que o pai ficou meio pasmado assim, como assim? Que você está reclamando que eu nunca te dei um novilho para você celebrar com os seus amigos? Lembra o que o pai falou? Meu filho, tudo que é meu é seu. O cara podia ter dado uma festa todo dia e não deu. Querido, você pode celebrar a presença todo dia. Você não precisa esperar aqui o ambiente da adoração. É bom também, muito bom. A gente ainda vai fazer isso aqui, porque Deus está trazendo uma porção de cura para o nosso coração, para a nossa visão a respeito dele. E nessa noite, nós podemos fazer, mas você pode e deve celebrar a sua salvação todo dia. Mas a gente se acostuma, sim ou não? Eu sou crente, e daí? Como assim, e daí? Queridos, era para a gente acordar todo dia de manhã, respirar fundo e pensar, quem eu sou mesmo? Sou filho de Deus. E ter um choque novamente com aquilo. Mas a gente acha, às vezes, que a gente merece. Eu mereço ser filho de Deus, faço tudo tão direitinho. A gente acaba se tornando, eu falei, a gente vai migrando, né? Do filho pródigo para o irmão mais velho. Graças a Deus que eu não sou como esses pervertidos. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? A gente olha, queridos, e deixa eu abrir parênteses aqui. A gente pode, e na verdade deve ficar chocado com a realidade lá de fora. Está cada vez pior. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue. A igreja, nesses dias, tem corrido o risco de errar o alvo. Quanta coisa eu leio em rede social que me choca. Ataques dirigidos a pessoas. Quando você vai ganhar alguém desse jeito?
Nossa luta não é contra carne e sangue. E a gente fica, graças a Deus que eu não sou como fulano de tal. Graças a Deus que eu não faço isso. Sabe por que você não faz? Não é por sua causa, é por causa da graça. Enquanto você se mantiver na graça, você está seguro, você está salvo. Mas a hora que você tirar um dedinho da graça, seu estado provavelmente vai ser pior do que o que você viveu antes, quando você não tinha Cristo. É a graça que te sustenta, é a casa do Pai. E não apenas essa condição de retorno, mas há pessoas aqui, certamente há alguns, que cresceram na casa de Deus, mas será que o seu coração não é igual o do filho mais velho? Será que você tem uma revelação do quanto Ele te ama? Eu falei para você, né? Eu cheguei a Cristo, assim, achando que eu era o último dos últimos. E assim, a graça me surpreendeu. Eu venho, queridos, de um contexto, de um catolicismo muito forte, aquela noção, né? Eu não tinha problema sério com essa questão de idolatria que a maioria das pessoas que vêm do catolicismo tem, mas a minha questão era fazer para conquistar aquilo que eu não posso conquistar, que é a graça de Deus. Quando eu tive uma revelação da graça, era como se uma tonelada tivesse saído. Mas, logo depois, uma mentira entrou no meu coração. Agora que você sabe que você foi salvo pela graça, anda na linha, senão você vai perder. Queridos, é claro que a gente precisa perseverar e tudo mais. Mas é a graça que nos sustenta. Eu comecei a achar que era meu proceder, e eu me comparava com as pessoas que estavam chegando. Falava, graças a Deus que eu não sou assim. O que marca um coração como o do filho mais velho? Julgamentos. Como alguém pode pecar assim? Acusação. Sempre tem um culpado para alguma coisa que não deu certo. Dificuldade em reconhecer que você erra. Queridos, em Cristo nós somos livres até para descobrir que a gente erra. Lembra-se o que João disse? Olha, estou escrevendo tudo, vou colocar em palavras mais atuais. Tudo que eu estou escrevendo é para vocês não pecarem, mas se alguém pecar, fica frio. Nós temos um advogado que não perde nenhuma causa. Amém? E uma mentalidade dos mocinhos contra os bandidos. Os caras legais contra os caras ruins. Na verdade, todos nós somos os bandidos da história. Alguns já foram alcançados pela graça. Outros ainda virão. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para vocês. O que você acha que levou o filho pródigo para fora de casa? O que ele estava buscando? É correto dizer que ele estava buscando festa? Balada? É correto, não é? Quando ele voltou para casa, o que ele encontrou? Uma festa. A festa é aqui. A festa está aqui. As pessoas aí fora, elas estão procurando balada. Hoje é sexta-feira. Sei que Belém é uma cidade que tem a noite bem movimentada, né? O pessoal gosta, restaurante, bares e tudo mais. Estão procurando festa. E o nosso papel é entregar o convite e dizer, a festa é aqui. Amém? Mas para isso nós temos que ter essa noção, porque muitas vezes nós estamos aqui e somos o filho mais velho. Ah, por que você está aqui? Por que você está num congresso de homens? Ah, o pastor ia ficar pegando no meu pé, se eu não fosse. Ah, eu vou no congresso de homens, porque eu sou da comunidade, eu sou homem, vai ter congresso de homens da comunidade, então acho que eu tenho que estar lá. Você tem que estar aqui porque aqui é a festa da presença de Deus. É a festa do amor de Deus. É o lugar onde Ele se revela a você e Ele revela quem você é
para Ele. A festa é aqui. Para o filho pródigo, para o irmão do filho pródigo e para a família toda. Nesses dias, queridos, hoje, amanhã, aqueles que são daqui, da comunidade de Belém, no domingo também estaremos ministrando, mas são dias de festa. Mas o Senhor falou ao meu coração que essa primeira noite, para que a festa possa acontecer, tem que ser uma noite de libertação, de ver algumas cadeias caindo. Por que nós temos dificuldade, queridos, em entender isso? Por que é difícil para nós entendermos isso? Porque a gente tem uma visão distorcida do Pai. Esses dias eu estava ouvindo um desses influencers. Vou citar o nome, tá bom? Não gosto muito, não fico ouvindo, estou conhecendo agora porque ele é candidato à presidência. Isso, Pablo Marçal. Eu não gosto de teologia do coaching, essas coisas todas, acho que púlpito é púlpito. Sim, não tenho nada contra coaching profissional, não esses cursinhos de 2 dias aí, o sujeito pega aquele pau velho lá, vai caindo aos pedaços e ensinar o povo a ser rico. Mas o coaching profissional, psicólogo, especialização em coaching, desenvolvimento humano, tal, tudo isso é importante, mas não é o espaço do púlpito, tá bom? Dito isso, queridos, não sou muito afeito a esse tipo de discurso, mas o cara falou uma coisa interessante. Nós precisamos que os homens voltem a ser homens. E aí ele citou o exemplo. Falou, num dia de visita a uma prisão, mais de 80% das pessoas que estão visitando são as mães dos presos, não são os pais. E, na verdade, é porque aqueles que estão lá dentro provavelmente não têm pais. Ou os pais foram ausentes, abandonaram. Ou são filhos de mães solteiras. Então, nós vivemos uma sociedade em que o papel do pai está diluído. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com aquilo que nós ministramos aqui? Delano, como você sabe o que é um pai? Como você aprendeu o que é um pai? Alguém te ensinou na escola uma definição de dicionário? Família. Você sabe, em primeiro lugar, o que é um pai? Pela sua experiência do que é um pai. Ou você talvez não saiba porque você não teve a experiência. E a sua informação sobre o que é um pai é derivada. Porque o seu primo tinha um pai, o seu amigo tem um pai. Mas essa é uma crise terrível do nosso tempo, tanto que, à medida que a gente vai se aproximando do final, esse ministério profetizado no livro de Malaquias, o ministério de Elias, de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, se faz cada vez mais necessário. Só um detalhe para você aqui, que a gente lê em português, dos pais aos filhos, você pensa pai e mãe. Mas no hebraico não existe uma palavra para pais. Lembra o mandamento de honrar? É honra teu pai e tua mãe, não é honra teus pais. Essa conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais é do pai, é da figura masculina. Não que não seja importante, é claro que é uma restauração do relacionamento entre a mãe e seus filhos e dos filhos com a mãe, mas a profecia é sobre a figura masculina, é sobre o pai. Mas à medida que a gente vai caminhando para o fim, então nós temos visto a sociedade se desagregar pela falta de pai. E um dia você se converteu. E em Cristo nos foi revelado que nós somos filhos de Deus. Deus Pai. Qual a ideia que você tem de pai em primeiro lugar? A ideia primária de pai é do seu relacionamento com o seu pai. Ou a carência do relacionamento com um pai. E aqui, quantas pessoas nós temos aqui mais ou menos inscritas? Oi? Umas 200 pessoas aqui. Certamente aqui
há pessoas que tiveram um pai equilibrado. Eu posso considerar que eu tive um pai equilibrado, eu não tenho uma história trágica com meu pai, mas meu pai não foi perfeito. Porque desde a queda de Adão não tem mais pai perfeito. Acabou. Já reparou que Jesus, falando com os seus discípulos, que ele estava treinando, pensa num discipulador, Jesus, né? O que ele fala para os discípulos? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos. Porque diante da perfeição de Deus, o melhor pai é mau, é ruim. E quando... Aqui tem algumas coisas. Quando o pai erra com a gente, e aqui, como eu disse, não tem pai perfeito, meu pai errou comigo. Há pais que erraram mais do que meu pai. Há pais que abandonaram, aqui tem homens que nasceram, foram criados num lar sem pai. O que isso acontece? Fica associado à ideia de pai àquela falha. E aí você tende a projetar no pai aquela ideia que você tem sobre o seu pai terreno. Já parou para pensar, vocês pastores, principalmente quem trabalha com aconselhamento, que a pessoa que tem uma visão de um Deus muito rígido foi criada debaixo de um pai muito severo. Ela projeta. Mas o que a gente vai fazer? Vai ficar refém disso? Não. Você está aqui nessa noite para ter a sua visão do pai corrigida. Qual é a visão do pai? É esse aqui. Que sabe que você errou. O pai não fez vista grossa para o erro do filho. Não deixou ele todo sujo lá. Mandou ele tomar um banho, deu roupa nova. Deixou ele ir em primeiro lugar. Outra coisa, você já parou para pensar que o pai podia ter dito, não dou dinheiro não, só quando eu morrer, seu folgado. Acho que a gente diria isso, né? Ele não quis segurar o filho, porque ele sabe que se ele segurasse, o filho ficaria igual ao filho mais velho, dentro de casa, mas o coração fora. E Deus quer corrigir essa visão nossa a respeito dele. Por que eu trouxe rapidamente essa questão do pai terreno? Porque para você enxergar Deus de uma maneira restaurada, ou melhor, para você ter uma revelação maior, você precisa liberar o seu coração das feridas que você traz em relação ao seu pai. Pode ser, como eu disse, pessoas que viveram um relacionamento muito ruim com o pai, talvez você nem tenha conhecido o seu pai. Mas há coisas menores e não importa o que aconteceu de fato, importa como a criança leu. Na minha caminhada buscando restauração do meu relacionamento com Deus, uma vez Deus me fez lembrar de uma coisa boba, que alguém pode falar, Antônio, mas isso nem é trauma. Mas eu me lembro, eu deveria ter uns 5 anos, e eu não sei que percurso meu pai estava fazendo a pé, eu lembro que era na minha cidade de origem, e os adultos se esquecem, né, que as crianças têm perna mais curta. Eu não sei quanto meu pai percorreu, mas para mim parecia uma infinidade. E eu estava cansado. E eu pedi para o meu pai me carregar. Ele falou, não, vamos, é logo ali. E eu falava, pai, estou cansado. Vamos. Eu tinha 5 anos, tinha esquecido isso. Um dia orando eu lembrei daquilo. Por que o Senhor me fez lembrar? Porque aquilo era uma marca. E uma das coisas que eu tinha em relação, na minha relação com Deus, era que Deus pedia para eu fazer algumas coisas que eu não tinha capacidade de fazer. Como eu achava que não tinha capacidade de seguir andando com meu pai. Teve um tempo, eu tinha uns 8 anos, eu tinha visto algum filme ruim, de terror, alguma coisa assim. Eu tinha medo à noite, eu chamava meu pai. E meu pai não ia. E quando eu me converti, eu tive uma revelação clara do amor de Deus. Mas algumas vezes eu achava que eu estava sozinho e que Deus não estava me ouvindo. Estou contando com coisas assim menos graves para você entender o que pode acontecer. Eu projetava aquilo em Deus. Era um grande problema? Olha, toda visão distorcida de Deus precisa ser corrigida. E Deus quer fazer isso com a gente aqui. Você está disposto? Eu queria que você permanecesse sentado agora.